vocês podem ver na tela, via fundos no dia de ontem, tivemos mais demanda por Bitcoin. Foram 6.790 Bitcoins, aproximadamente comprados via fundos. Em dólares, isso significou um inflow de quase 800 milhões de dólares. O que é completo, maravilhoso. Ok? Então, segue a demanda institucionalizada por Bitcoin, tá bom? Preço está assim, nesse momento Bitcoin precificado em 118. Muito difícil alguém estar perdendo dinheiro agora. Só se o cara comprou ali em 123 mil e agora está 118. Mesmo assim, muito pouca gente está perdendo dinheiro com o Bitcoin agora, ok? Ok, agora vamos olhar o Ether, senhores. Aqui é que a coisa começa a ficar sem precedentes. Ontem tivemos um inflow de 231 mil Ethers. O que significa, em dólares, um inflow de mais de 725 milhões de dólares. O que significa o maior inflow da história de ETF de Ether desde o seu lançamento. Ok? Desde o lançamento do ETF de Ether, o dia de ontem representa o maior dia de inflow para Ether, ou seja, a demanda por Ether via fundos só cresce. Né? Temos vários dias consecutivos de inflow, nem vemos mais aqui dias de outflow. Existem poucos dias de outflow. Aqui a gente teve, nos últimos 10 dias aqui, um dia de venda de Fidelity. Tá? Mas como vocês podem ver, bastante demanda por Ether. Tá? E ontem foi o dia mais forte da história dos lançamentos do ETF de Ether, um inflow de mais de 725 milhões de dólares somente em Ether. E aí o preço está assim, né? Quando o preço estava aqui, eu que, repito, não sou analista gráfico de curto prazo, quando o preço estava aqui, eu falei, olha, o pouco que eu sei me sugere duas possibilidades. Ou vai sair desse range para baixo e vai cair ali para baixo dos 2, talvez aqui dos 2, 1.800. Ou, se ele romper isso aqui, ele vai lá para casa dos 3.300. É exatamente onde ele está agora. Ele está nesse range aqui, onde ele ficou por um tempo aqui, Ele ficou por um tempo aqui, antes de cair. 46 dias. Um mês e meio, mais ou menos. Eu falei, olha, eu acho que ele vai lá para casa dos 3.300, 3.400. Quem me conhece aqui sabe que eu estou falando isso há tempo. E eu falei, depois que ele romper isso aqui, eu acho que ele vai lá para os 4. E se ele romper os 4, eu acho que ele vai lá para os 5, que é a máxima histórica do ciclo anterior. Essa demanda toda aqui tá empurrando isso aí para frente. Tá? Tá empurrando isso aí para frente. Eu vou até puxar um outro assunto aqui que eu ia tocar depois, que é esse aqui, Vocês sabem quem é esse jovem aqui, o Wintermute? O Wintermute é uma market maker. É uma empresa que provê liquidez para os mercados, para tornar a liquidez dos mercados, para tornar a negociações dos mercados eficientes. Esse cara aqui, o Wishful Cynic, esse cara aqui é um dos fundadores da Wintermute. Evgeny Gaevoy. Evgeny Gaevoy é um dos fundadores da Wintermute. E ele diz que praticamente não existe mais Ether disponível no mercado de balcão no mercado de balcão OTC, no mercado OTC, over the counter, tá? Ele disse que os formadores de mercado estão ficando sem Ether e que a Wintermute já está sem Ether para sua mesa OTC. A mesa de OTC esgotada reflete uma recente mudança, né, em direção ao interesse institucional em larga escala pelo Ether. As instituições estão migrando para Bitcoin e Ether, enquanto o varejo fica perdendo tempo com meme coin, com token merda, tá? Com base nas carteiras públicas do fundo, a Wintermute detém cerca de 8.155 Ethers, que é nada, né? Só ontem foram 200 e poucos mil Ethers de demanda por fundos. As reservas disponíveis costumam estar repletas de compras de curto prazo, mas o fundo tem mantido um saldo relativamente baixo. O Wintermute frequentemente esgota os seus ativos depois de uma compra grande de uma única baleia. Dessa vez, as baixas reservas da Wintermute coincidem com a compra pelo medo da galera de ficar de fora, pelo que nós chamamos de FOMO, Fear of Missing Out. Ou seja, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, está fazendo com que haja muita demanda nesses mercados de balcão. A Galaxy Digital, que é outra provedora de serviço OTC, outra que tem mercado de balcão de Ether, também registrou saídas grandes das suas carteiras. Alguns dos endereços conhecidos da Galaxy Digital detêm cerca de 55 mil Ethers.
abaixo dos mais de 70 mil Ethers que tinha na semana passada. As reservas desses fundos foram ainda mais reduzidas quando baleias investiram valores altos. Por exemplo, no caso da Galaxy Digital, uma única compra de 14 milhões de dólares à vista de Ether. Então, as negociações OTC não aparecem, né, não afetam imediatamente o preço dos tokens, mas mostram os movimentos das baleias e potencial acumulação silenciosa. Então, um dos co-founders, o Evgeny Gaevoy, da Wintermute, que é uma conhecida formadora de mercado da indústria cripto, que tem lá o seu mercado OTC, o seu mercado de balcão, tá aqui, ó, os dados deles. Esse cara falou que os caras estão praticamente sem Ether. Então, se os fundos, se as grandes baleias quiserem continuar comprando Ether e não tiverem mais Ether nos mercados de balcão, esses caras vão ter que acessar a mesma liquidez que acessam os investidores de varejo, as sardinhas como eu e vocês. Se isso acontecer, senhores, o impacto no preço pode ser realmente explosivo, porque daí esses caras vão acessar a mesma liquidez que o varejo acessa, e aí a gente pode ter um impacto ainda maior no preço desses assets, né? Especialmente Bitcoin e Ether, porque a gente está falando dos assets que podem ser acessados via fundos. Ok? Então, antecipando esse assunto que eu ia falar sobre depois, mas eu acho que cabe ser comentado agora. O Total 3, que é a capitalização de mercado de tudo, exceto Bitcoin e Ether, se aproximando de 1 trilhão. Nesse momento, 999,9 bilhões, como vocês podem ver na tela. Se aproximando de 1 trilhão. 1 trilhão, ao vivo. 1 trilhão ao vivo. Capitalização do Total 3, 1 trilhão aqui ao vivo, sambando ali na casa do 1 trilhão. Pode ser visto por muitos como uma marca psicológica. Então pode ser que rejeite 1 trilhão e caia, ou pode ser que ultrapasse 1 trilhão e vá em direção aos 1,13 trilhão, que foi a máxima histórica do ciclo anterior, que foi a marca que foi rejeitada 2 vezes nos últimos meses. Ok? Estamos vendo a história acontecer agora ao vivo diante dos nossos olhos. Ok? A dominância do Bitcoin, senhores, essa realmente despencou, né? Como vocês podem ver, ainda muito próximo dos 65%, que era o que estava, mas caiu razoavelmente, nesse momento 62%. É a dominância, 62,4% é a dominância do Bitcoin. João, por que a dominância do Bitcoin está caindo tanto se o preço do Bitcoin está razoavelmente estável? Porque a segunda maior capitalização de mercado de todas e a terceira estão fazendo 10% cada uma nas últimas 24 horas. E aí tu pode somar a Ether e Ripple, tu pode somar Solana, que também tem uma capitalização grande, está fazendo 5,8%. Tu pode pegar Cardano, que também tem uma capitalização razoável e está fazendo 9,3%. Ou seja, vários ativos de capitalização grande estão performando percentualmente mais do que o Ether. Isso aqui é completamente diferente daquele momento em que esses caras aqui estavam performando como o Bitcoin e a gente tinha um monte de migalha de pão, um monte de meme coin performando muito, fazendo 10, 20, 30 vezes, mudando capitalização de 50 mil para 100 milhões de dólares, o que não muda absolutamente nada na dominância do Bitcoin. Então, o que está acontecendo agora, senhores, é o que precisa acontecer para uma altcoin season acontecer. Para uma alt season acontecer, precisa acontecer exatamente um dos primeiros passos é o Ether performar mais do que o Bitcoin. O Ether bater no Bitcoin, ok? Na paridade com o Bitcoin. Isso aconteceu nas últimas 28, 48 horas. Eu ontem chamei atenção. Falei, será que chegou a hora? Inclusive postei lá no Twitter. Deixa eu botar aqui. Postei lá no Twitter ontem, ó. Tá aqui, ó. Postei ontem, ó. Pode ter chegado a hora. Por quê? Porque o Ether estava performando mais do que o Bitcoin, ok? Aí algumas pessoas me falaram assim, João, mas isso já aconteceu outras vezes. É verdade. Quando tu olha para o gráfico de dominância, tu consegue ver outros momentos em que isso aconteceu, ó. Certo? Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Então isso aqui pode ser que a dominância do Bitcoin caia até aqui, daqui a pouco ela volte a subir e o Bitcoin volte a bater em todo mundo. Mas, dito isso, para uma alt season acontecer, o Ether tem que, num primeiro momento, bater no Bitcoin, que foi o que aconteceu no dia de ontem, e eu chamei a atenção. Depois, as maiores capitalizações de mercado têm que bater no Bitcoin, que é o que está acontecendo hoje, ok? É pouquíssimo tempo, não dá para afirmar absolutamente nada, mas está acontecendo nesse momento. Vou chamar a atenção de novo para o Secrets.
De novo, é isso que eu estou narrando, é isso aqui, ó. Dinheiro vem para o Bitcoin, depois vem para o Ether, depois vem para as large caps, e aí temos uma out-season. Ok? É exatamente o que eu acabei de narrar para vocês. Estamos no caminho. Claro que não adianta isso acontecer durante uma semana e depois o Bitcoin voltar a bater em todo mundo. Aí não temos out-season. Uma out-season é aquele período de 3 meses em que 75% das 50 maiores capitalizações de mercado batem no Bitcoin. Ok? Não estamos nem próximos de 3 meses. Isso começou a acontecer há 3 dias. Por isso, ainda é cedo para cravar qualquer coisa. Por isso, seria muito precoce da minha parte chegar aqui e dizer estamos numa out-season. Há um tempo atrás, talvez eu faria isso. Só que quanto mais tempo de mercado tu tem, mais escolado tu ficas. Então, tu começa a ser mais cuidadoso com as coisas que tu fala. Pode ser que isso aqui seja o princípio de uma out-season? Pode. Dá para afirmar que é isso que está acontecendo agora? Não, ainda não dá. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, aqui o Altcoin Season Index do CoinMarketCap, vejam que são 39 pontos de 100, e aqui ele mostra é porque aqui ele mostra as top 100, tá? As top 100, e não é isso, né? Aqui, ó, vários assets performando mais do que o Bitcoin, mas muitos desses assets são assets de capitalização pequena, que não figuram entre as 50 maiores capitalizações de mercado. Então isso aqui não é exatamente o que tu deve olhar. Aqui eu acho que mostra um pouco melhor, ó. Altcoin Season Index. Ó. Top 50 performance nos últimos 90 dias. Ó. Tem vários aqui, mas quais deles são top 50? Não são todos, né? E aqui eles falam exatamente dessa tese, tá? Que é uma tese. Ó, se 75%, tá aqui, ó, das top 50 moedas performarem melhor do que o Bitcoin por 90 dias, temos uma out-season, tá? E aí tu exclui, né? Excluded from the top 50, então excluído das top 50, as stablecoins, né? Tether, DAI, porque daí tu tá falando de ativos estáveis. E assets tokenizados, né? Que são sintéticos dos principais, como WBTC, STET e C-Link. Tá? Então, estamos em out-season? Ainda não podemos afirmar isso. Agora, estamos seguindo esse roteiro aqui nos últimos dias? Sim, estamos. Chamei a atenção aqui, porque o Ether estava performando mais do que o Bitcoin, e agora, hoje, temos as maiores capitalizações de mercado performando mais do que o Bitcoin. Ok? Isso aqui pode significar o começo de uma out-season, mas ainda não podemos afirmar isso. Ok? Isso aqui é mais um dado importante. Só para deixar todo mundo na mesma página, a Tether é a maior emissora de stablecoins do mundo e eles emitiram mais 2 bilhões de USDTs em 16, que dia é hoje? 16 de julho, ontem, na Ethereum, tá? O Paulo Arduino, que é o CEO da Tether, confirmou a emissão dessas moedas por meio dessa publicação no X, e ele esclareceu que as novas moedas eram uma reposição de estoque para a Ethereum. Isso significa que os fundos servem como estoque para futuras emissões e trocas em blockchains, em vez de entrar em circulação imediatamente. No novo fornecimento, 1 bilhão desses 2 bilhões foram enviados diretamente para a Binance, tá bom? E essa transação sugere que a atividade de negociação nos mercados está se intensificando. E aí a gente tem praticamente o TVL das stablecoins em máxima histórica, próximo aí dos 260 bilhões de dólares. Ok, senhores? Fechado? Não sei se estamos em vias de viver mais uma out-season, porque ainda não tivemos uma out-season nesse ciclo, mas os sinais estão aí. É pouquíssimo tempo. A amostragem ela é muito pequena para não dizer quase nenhuma, tá? São 3 meses que precisam ser avaliados para a gente cravar out-season. Mas os primeiros passos, que foi Ether batendo no Bitcoin, e agora as maiores capitalizações de mercado batendo no Bitcoin, e eventualmente medium caps, large caps batendo no Bitcoin, no Ether, e nas large caps, medium caps batendo nas large caps, e depois as pequenas capitalizações de mercado andando percentualmente mais do que tudo isso, aí a gente tem a tal da out-season. Ok?
Beleza, 21 minutinhos. Hoje eu não preparei nada além disso. Hoje eu vou dedicar parte do meu tempo, a maior parte do meu tempo aqui, ao chat, às dúvidas do chat, porque eu sei que está todo mundo bastante excitado com o momento de mercado. Então vamos tirar as dúvidas, vamos conversar sobre mercado, tá bom? ATP, João, qual a timeline entre essas fases, considerando o seu conhecimento de ciclo? Qual a timeline entre essas fases? Cara, eu não sei exatamente do que está falando, o ATP, mas eu sempre considero, o meu estudo de ciclo, que não é o único, ele é dividido em 3 etapas, ok? 3 etapas. Aqui, ó. Em primeiro lugar, uma fase de expansão, que é logo após o halving do Bitcoin. Então, essas linhas verticais pretas representam o halving do Bitcoin. Então, depois do halving do Bitcoin, o Bitcoin costuma andar. Aconteceu aqui e aconteceu aqui, ok? Então, o Bitcoin anda depois do halving. Depois o Bitcoin bate uma máxima histórica. A gente chega numa ganância, numa euforia extrema, e a gente entra num bear market, que é essa segunda etapa aqui, que é o quadrado vermelho, né? E eu marco aqui a máxima histórica até o fundo, ok? Aconteceu as 3 vezes também. E depois a gente tem um período de acumulação, que é desde o fundo até o próximo halving do Bitcoin, é o que a gente chama de período de acumulação. Aconteceu aqui e aconteceu aqui. Coincidência? Eu acho que não. Isso só comprova que a maneira como o preço se comporta é cíclica. Essas marcações, né, quando que começa o período de expansão? É quando acontece o halving do Bitcoin ou é quando o Bitcoin bate fundo? Tem gente que marca quando o Bitcoin bate fundo, eu marco quando acontece o halving do Bitcoin, porque eu continuo acreditando que o halving é o principal catalisador para o início de um ciclo de alta, para o início de um bull market. Ok? Então, o tempo, para mim, é o que manda. Tá? Então, quando eu aproximo aqui, eu tenho a sensação de que temos ainda um tempo razoável pela frente. Ok? Acho que ainda temos um tempo razoável pela frente. 3 meses é bem otimista. Cara, tu sabe o que é curioso, cara? 3 meses é mais ou menos o tempo que a gente tem, velho. 3 meses, teoricamente, é mais ou menos o tempo que a gente tem. Até isso tá batendo. Até isso tá batendo. É bizarro. Se a gente pegar hoje 90 dias, cara, olha só. Aqui é quando tá marcado possível fim de ciclo, tá? Daqui para 90 dias, cara, a gente tem... Olha só, é antes até, olha. Da 16 de outubro. 16 de outubro, cara. Ou seja, as altcoins poderiam andar, sei lá, até por volta da metade de outubro, né? O alt-season acontecer e tal. O Bitcoin normalmente bate máxima histórica antes das altcoins chegarem às suas máximas. Então, por exemplo, se as altcoins vão bater as suas máximas em 16 de outubro... Então o Bitcoin poderia ter a sua máxima histórica alcançada lá no começo de outubro. Final de setembro, começo de outubro, que está muito em linha com isso aqui, ó. Que é aquela ideia de que a gente pode ter um fim de ciclo 9 meses depois de o Total 3 ter batido máxima histórica. A gente teve aqui, ó, um fechamento de Total 3 acima de máxima histórica. Quando a gente empurra 9 meses para frente, isso aqui aponta para fim de ciclo em 7 de setembro. Começo de setembro. Ou seja, em algum lugar entre setembro e final de outubro, parece que acaba o ciclo. Lembrando que o Bitcoin, historicamente, né? Pode ser que dessa vez seja diferente, mas historicamente, bate máxima histórica. As altcoins ainda têm 1 ou 2 semanas, 3 semanas de respiro e o ciclo acaba. Será que é isso que vai acontecer de novo? Eu não sei. Não sei. Mas é maravilhoso observar. Olha, quem assiste esse canal aqui é um pouquinho diferente do resto. Isso aqui é a história do altcoiner A e do altcoiner B. Ele mostra 2 investidores que começaram o ciclo de mercado com $10 mil cada. E aí ele fala que a diferença como cada um se comporta faz com que o primeiro altcoiner se aposente e o segundo tenha um lucro muito bom, mas não consiga ainda se aposentar. Ó, querem que eu passe por isso? Não? Vamos passar por isso? O altcoiner A, os dois têm $10 mil, tá bom? Os dois começam com o mesmo dinheiro. O altcoiner A, ele acredita que cripto vai ser parte, vai ser uma parte grande do futuro. Tá? O altcoiner B,
ele acredita que cripto é um mercado emergente, onde ele pode fazer muito dinheiro. Ok? Aqui já começa a diferença. O altcoiner A é o cara maduro. O altcoiner B é o que segue a chilagem dos caras que ferram um monte de gente no Twitter. Tá bom? Um monte de gente nova que não estava no mercado há 3 anos atrás, que ficou muito popular no Twitter chilando o projeto A ou B. Tá bom? E muita gente cai na desses caras. Presta atenção. O altcoiner A, ele tá olhando para o mercado cripto como algo do futuro. O altcoiner B tá olhando para o mercado cripto somente como uma maneira de fazer dinheiro rápido. Tá? Já começa aí a diferença. Vamos lá. No segundo momento, ó, o altcoiner A, as altcoins dele fizeram 10 vezes em satoshis, em comparação com o Bitcoin. Então, as altcoins dele performaram mais do que o Bitcoin. Durante esse tempo, o Bitcoin fez 3 vezes em dólares. Tá? E agora ele tem 300 mil dólares. E ele vende 10% da posição dele. Ele vende 10%. Então, ele realiza um pouco. O altcoiner B, ele fez 10% em satoshi, como o altcoiner A, durante um momento que o Bitcoin fez 3 vezes em dólar, como o altcoiner A. Ele agora tem 300 mil dólares e ele vende quase tudo que ele tem. É o cara que sai cedo demais. Ele faz dinheiro, mas ele saiu cedo demais. E isso depois vira um problema. Presta atenção. Seguimos para a próxima etapa. O altcoiner A, ele continua vendendo 10% do que ele tem das altcoins que ele ainda tem. Enquanto o Bitcoin faz outras 10 vezes. Bitcoin não vai fazer provavelmente 10 vezes daqui para frente, tá? Mas vamos lá. Isso aqui era para o ciclo passado. Algumas coisas precisam ser adaptadas. Ele agora tem alguns milhões de dólares. Nesse caso aqui, ele tem 2,5 milhões de dólares. Beleza? O altcoiner B, ele tá chateado porque ele vendeu cedo demais. Então ele tá comprando o fundo, só que perto do topo. Então ele começa a sentir FOMO e ele começa a comprar mais caro do que ele vendeu, só que ele não sabe que ele tá perto do topo. Ele continua com os 300 mil dólares, tá? Próxima etapa, altcoiner A. Ele continua vendendo 10% das altcoins que ele tem, que estão fazendo mais vezes em Satoshi, em comparação com o Bitcoin. Ele agora tem 20 milhões de dólares. Claro, relevem esses valores aqui, tá? Porque não é fácil chegar assim, mas vamos lá. O altcoiner B, nesse mesmo momento, ele poderia ter se tornado um multimilionário. He could have been a multimilionário. Ele poderia ter se tornado um multimilionário. E ele está tentando, he's trying to make millions by buying. Então, ele está tentando fazer milhões comprando ICOs lá em 17. Se a gente fosse transportar isso para agora, seria comprar meme coin, tá? No topo da bolha das ICOs. Então, seria no topo da bolha das meme coins. Ou da narrativa que vocês quiserem colocar no lugar das ICOs, tá? No começo, ele vai bem. E os 300 mil dele viram 500 mil. Ok? Vamos agora para a última etapa do ciclo. Altcoiner A. Ele percebeu que ele alcançou liberdade financeira e ele decide sair do mercado com milhões de dólares. Ele ainda possui várias altcoins que vão corrigir 95% e ele perde alguns milhões de dólares em altcoins. But it hardly makes... Mas isso dificilmente faz ele perder dinheiro. Ele perder todo o lucro que ele realizou, todos os ganhos que ele realizou. O altcoiner B, ele holda a maioria das altcoins dele, que vão corrigir 95% durante um bear market. E ele acaba com algumas centenas de milhares de dólares e ele acha que ele é um gênio. Então, não é que o cara não ganhou dinheiro. Vejam só, o cara ganhou dinheiro. Ele entrou com 10 mil e ele tá aqui nesse exemplo com 200 mil. Ele ganhou dinheiro. Só que o jogo dele é completamente diferente do jogo do outro que se aposentou. A principal diferença, eu acho, entre o altcoiner A e o altcoiner B, só para a gente finalizar esse assunto e eu voltar para vocês do chat, é que o altcoiner B é um moleque e o altcoiner A é um investidor maduro. Eu confesso a vocês que eu já fui esse moleque. Eu já fui o cara que... Eu já contei esse exemplo algumas vezes, né? A Chainlink, por exemplo, Link, eu entrei a 40 centavos no ciclo passado, vendi a metade em 4 dólares, 10 vezes, e vendi a outra metade em 8 dólares, 20 vezes. Fiz dinheiro? Fiz dinheiro, só que Chainlink fez 100 vezes, desde a minha entrada. Então eu fiz dinheiro, mas eu não fiz tudo que eu poderia ter feito. Ou seja, eu me comportei como altcoiner B. O altcoiner A, ele não vendeu metade numa tacada e a outra metade na outra. Ele vai vendendo.
porque ele entende que ele está num ciclo de alta. Então, isso aqui é um diagnóstico bem interessante de quem trata o mercado com seriedade, de quem é investidor de verdade, versus especuladores que contam muito mais com a sorte do que com qualquer outra coisa. Às vezes consegue, dá certo, parabéns, mas a maioria perde dinheiro. Tá bom? Então, queria só passar por isso, já que o Alberto César pediu que isso acontecesse.